Bem, boa tarde. Meu nome é Luiz César, eu sou professor de terapêutica, cirurgia e semiologia na UFMG, na Faculdade de Odontologia. E hoje a gente está aqui para falar sobre as principais interações medicamentosas em odontologia. Bem, iniciando aí por um conceito básico do que seja interação medicamentosa, conforme está sendo visto aí, são tipos especiais de respostas farmacológicas em que os efeitos de um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea ou anterior de outros, ou através de administração com algum alimento. E as respostas decorrentes dessa interação podem ocasionar efeitos diferentes, como pode potencializar o efeito terapêutico de um medicamento, potencializando do outro, pode reduzir a eficácia do outro medicamento, pode gerar reações adversas, de um ou de outro, ou de ambos, e pode também não causar nenhuma modificação no efeito desejado do medicamento. Portanto, a interação entre medicamentos ela pode ser desde benéfica até adversa, e em determinados casos existem as interações, mas elas não apresentam qualquer significado clínico. Os considerados fatores de riscos para interações adversas são esses 5 que aí estão listados. Uso de drogas com alta ligação com proteínas plasmáticas, porque são drogas que permanecem mais tempo ali no local de ação, têm um metabolismo mais difícil, e com isso tem mais chances de apresentar interações com outras que porventura possam ser ministradas para as mesmas patologias ou outras patologias diversas. O uso de medicamentos orais com baixa biodisponibilidade, porque a taxa de biodisponibilidade é importante para determinar a rapidez de efeito e de metabolismo do medicamento. A administração em pacientes muito jovens ou geriátricos, normalmente medicações que em pacientes com a idade de 7 anos de idade até os 70 anos, não apresenta interação com o outro, pacientes com menos de 7 anos de idade e pacientes com mais de 70 têm mais facilidade para apresentar esse tipo de interação. Tem medicamentos que por si só já apresentam pequena margem de segurança. Então são medicamentos que a gente deve conhecer a farmacologia, ter o hábito de dar pelo menos uma olhada ou conversar com quem pode nos orientar a respeito da farmacologia dele, da taxa de absorção, da forma de administração, porque são medicamentos que já têm uma margem de segurança pequena, mesmo dados isoladamente, quanto mais em associação com outros. E pacientes que necessitam fazer uso contínuo de medicamentos. Esses pacientes que precisam de uso contínuo, normalmente têm mais taxa de incidência de interação, porque a gente pode precisar de dar outro medicamento em qualquer faixa do tratamento dele. Nós, da área odontológica, podemos necessitar de dar outro medicamento. Como o paciente necessita fazer uso contínuo de um determinado medicamento para um tratamento clínico geral, esse que a gente dá pode se interar com ele e a gente tem que estar em contato com o médico, coisas desse tipo, para tentar alterar ou suspender o que for necessário para evitar a interação. Mas a gente tem que estar plenamente consciente que essa interação é possível. E também aqueles com lenta taxa de excreção. Às vezes o medicamento, a gente dá um medicamento para ser eliminado rapidamente, ele não é, e precisa de entrar com outro 2, 3 dias depois, e ele pode levar alguma interação. Então agora a gente vai entrar nos principais medicamentos de uso odontológico e falar um pouquinho das possibilidades de interação de cada um deles, grifando aquelas que sejam mais possíveis de acontecer ou mais graves. Então a gente começa pelos analgésicos de ação periférica,
que são muito usados na área de odontologia. Talvez sejam, na realidade, junto com os anti-inflamatórios, medicamentos de maior uso na área odontológica, né? De maior indicação. Começando pela dipirona. Bom, dipirona, junto com qualquer outro anticoagulante que o nosso paciente possa necessitar estar usando, por questões de formação de trombos e outras questões de tratamentos cardiovasculares, a dipirona aumenta o risco de sangramento para esses pacientes. Os inibidores da ECA, o ácido epsilon-amino caproico, né, que são antihipertensivos que muitos dos nossos pacientes necessitam estar usando, talvez seja a área que a gente mais tenha problemas, pois atendemos muitos pacientes com hipertensão. Ele reduz o efeito hipertensivo. Se você precisar de dar dipirona junto com o inibidor da ECA, você vai ter a redução do efeito hipertensivo desses inibidores da ECA, né? A mesma coisa quando a gente dá bloqueadores beta-adrenérgicos, também antihipertensivos, a gente vai ter redução desse efeito e com isso prejudicar todo o tratamento de hipertensão do paciente, além de poder complicar o nosso próprio tratamento, principalmente se ele for cirúrgico. A ciclosporina, que é um imunossupressor, que é mais raro, mas alguns pacientes usam para prevenção de rejeição de transplantes, né, para artrites, para pós-enxertos, tem, junto com a dipirona, a interação de aumentar a toxicidade da ciclosporina, que já é por si só tóxica. Alguns pacientes usam o lítio como antidepressivos. O lítio também já é tóxico por si só. Junto com a dipirona, você vai ter maiores níveis séricos do lítio com aumento de toxicidade pelo mesmo. Então a gente enaltece cada vez mais da importância de quando você vai prescrever algum medicamento na nossa área, não fazer pura e simplesmente aquela história de o paciente está com uma dor, vamos prescrever. A gente tem que pensar também no que o paciente está tomando, né? Para a gente fazer uma anamnese bem feita, baseado nos dados dessa anamnese, a gente vai ver se pode ou não prescrever determinado medicamento. Isso é muito importante. Seguindo interações medicamentosas da dipirona, vocês podem ver, um medicamento de muito uso, aparentemente simples, cheio de interações medicamentosas importantes com outros medicamentos que nossos pacientes possam estar fazendo uso. De novo, em relação à hipertensão, aparecem os diuréticos de alça e os tiazídicos, que são usados na redução da pressão arterial. Você tem com a dipirona redução dos efeitos com muito decréscimo da eficácia antihipertensiva. Então isso pode acontecer toda hora. A gente precisar de dar dipirona, um medicamento que usa um diurético de alça, né? Um paciente que usa um diurético de alça. Pacientes com reumatismo pode usar um metotrexato como antirreumático. É bastante complicado dipirona com metotrexato, porque você tem elevação do nível sérico do metotrexato e vai aumentar muito a toxicidade dele, que já é grande. A possibilidade do metotrexato gerar em qualquer paciente leucopenia, anemias variadas, trombocitopenias, nefrotoxicidade, ulceração das mucosas, tanto gástricas e principalmente na nossa área, a mucosa bucal. A gente às vezes atende pacientes que vêm para diagnóstico de ulcerações bucais que não são nada mais do que causadas pela associação do metotrexato com a dipirona, certo? Ou até o metotrexato puro. Então, ele é um medicamento que a gente tem que ter atenção, pois vários pacientes fazem uso contínuo dele. Ainda em relação à dipirona, a gente tem a ofloxacina, que é um antibiótico ansenostático, né? É usado no tratamento da hanseníase, quando a mesma é resistente à rifampicina, que é o principal que é usado, e também é muito usado em infecções renais e algumas infecções bucais, né? Ela já é estimulante do sistema nervoso central. Com a dipirona, esse efeito pode ser aumentado e o paciente pode entrar em convulsão abruptamente, tanto durante o período de tratamento, quanto logo após.
Pacientes que fazem uso de hipoglicemiantes orais, né, pacientes diabéticos, que usam hipoglicemiantes derivados principalmente das sulfonilureias, com a dipirona, eles ficam em grande risco de ter crises hipoglicêmicas graves, certo? O que pode ser agravado, além do mais, pelo próprio estresse do tratamento odontológico. Então tem que ser muito bem observado por nós. Passando para outra analgésica de ação periférica, o ácido acetilsalicílico, bastante usado também, né? Pacientes que têm glaucoma fazem uso normalmente da acetazolamida, né, que já é tóxica principalmente neurologicamente falando, principalmente para nervos responsáveis por inervação de ouvido, olhos. Então a gente pode ter consequências graves como surdez, cegueira, por interação do ácido acetilsalicílico com a acetazolamida. O ácido valproico, usado por alguns pacientes que são epiléticos, para ajudar como coadjuvante no tratamento anticonvulsivante. Você vai ter maior efeito do mesmo, né? E pode sedar demais o paciente. Antiácidos. Muitas pessoas orientam os pacientes que tomam ácido acetilsalicílico para evitar que o paciente tenha efeitos gástricos pronunciados, que é muito comum, né? Do ácido acetilsalicílico, aconselha que ele tome maior quantidade ou menor quantidade de antiácidos. Isso vai aumentar a concentração cérebral dos salicilatos e poder levar a efeitos colaterais que o paciente não teria tomando o ácido acetilsalicílico sem o antiácido. Então você vai consertar um problema e agrava o outro. Tem que ser pensado, né? Obviamente todo mundo sabe dos efeitos na coagulação, né? Da antiagregação plaquetária produzida pelo ácido acetilsalicílico, tanto que é usado até para evitar a formação de trombos em pacientes com problemas cardiovasculares. Só que, junto com o paciente que já toma anticoagulantes orais, o ácido acetilsalicílico vai aumentar muito o risco de sangramento. Então, seriam pacientes que não teriam sangramentos tomando só o anticoagulante oral, se acrescenta o ácido acetilsalicílico, às vezes por um mero efeito analgésico, e o paciente passa a ter um sangramento grave. Outra questão que é muito importante, pode até não ser uma consequência muito marcante, mas é importante. O ácido acetilsalicílico junto com o corticosteroide, né? Existem pacientes que fazem uso contínuo de corticosteroide por questões variadas, orgânicas variadas. Da mesma forma que o próprio cirurgião dentista, principalmente na área de cirurgia, pode ter que prescrever um corticosteroide. Junto com o ácido acetilsalicílico, leva a um aumento de ulceração gástrica, de possibilidade de ulceração gástrica, além da excreção rápida do salicilato. Então vocês vejam bem, dois medicamentos que podem ser usados na nossa área. Além de aumentar o risco de ulceração, quer dizer, você leva a um efeito colateral aumentado do ácido acetilsalicílico e não leva ao efeito benéfico de analgesia, porque você vai ter excreção mais rápida dele. Certo? Então são coisas que a gente tem que observar. Ainda em relação ao AS, tem medicamentos que são muito usados hoje no tratamento de hipertensão e de angina, que são os famosos bloqueadores dos canais de cálcio, dos quais o principal representante é o diltiazem. Tem nomes comerciais variados, que eu também não decoro, que a gente tem que saber que é o diltiazem e procurar num DF quais são os nomes comerciais correspondentes. Mas ele aumenta muito o efeito antiplaquetário da aspirina. Certo? Então é uma interação importante, pois vários pacientes hoje só conseguem controlar a hipertensão com um bloqueador de canal de cálcio. Certo? Então tem que ser observado. Pode reduzir a eficácia contraceptiva do DIU. E a gente pode levar a consequências catastróficas para os pacientes do sexo feminino. Né? Não significa que isso vai acontecer com frequência, mas pode. Pode acontecer aí em 3, 4, 5% das pacientes que usam DIU. Só que a gente não tem a varinha mágica de adivinhar em qual que vai acontecer. Então aconselha-se evitar em todas.
Pacientes que estão fazendo tratamentos antifúngicos com a grisofulvina, ela eleva o nível sério do salicilato, exacerbando todos os efeitos colaterais do mesmo. Né? Heparina, é óbvio, outro coagulante. O ácido acetil salicílico, logicamente, vai aumentar o efeito anticoagulante da heparina. Ainda o ácido acetil salicílico, de novo, inibidores da ECA, reduz os efeitos antihipertensivos, da mesma forma que a dipirona. Né? Então, a gente lembrando, o paciente com hipertensão arterial representa muito mais problema para a gente do que simplesmente a gente falar que não vão atender porque ele já veio de longe, né? Ele gastou com passagem, a gente escuta muito isso. Né? Vamos fazer uma estaçãozinha, uma coisinha boba. Várias medicações da nossa área têm interferência direta em atrapalhar o tratamento antihipertensivo. E reitero, no próprio tratamento nosso, levar o paciente a ter uma crise hipertensiva ou até um AVC. Certo? De novo, o metotrexato, que é um antirreumático muito usado e que é um problema. Sempre ele representa um problema. Com a maioria das medicações usadas em odontologia. Aumenta o risco de toxicidade dele também com AS. Pacientes que os famosos pacientes gotosos, né, pacientes que têm gota. A probenicida é um uricosíurico usado no tratamento de gota e o ácido acetilsalicílico simplesmente inibe o efeito uricosúrico da probenicida. Novamente, a gente interferindo no tratamento médico de um paciente com uma medicação aparentemente simples. De novo, a sulfonilureias e os hipoglicemiantes orais. Né? E de novo, a varfarina. Qualquer anticoagulante é problema com a acetilsalicílico. Evoluindo para outro analgésico de ação periférica, o paracetamol. Também, de novo, com os anticoagulantes, potencializa a resposta hipoprotrombinêmica, com maior risco de sangramento. No caso do AS, isso acontece por causa da agregação plaquetária. Já na dipirona e no paracetamol, é por causa do efeito que diminui a atividade protrombínica. Os anticonvulsivantes, de maneira geral, usados, além de ser usados por epiléticos, são usados por pacientes no tratamento da depressão, são usados por pacientes com tratamentos psiquiátricos de forma geral, fenobarbital, fenitorina, carbamazepina, né? Tem maior risco de potencial hepatotóxico. Todas as pessoas da área sabem que o paracetamol por si só já é hepatotóxico. Certo? Em doses diárias acima de 4, 5 gramas, eles produzem efeitos hepatotóxicos até em pacientes normais. Junto com esses anticonvulsivantes, quase que você pode dizer que o paciente não vai escapar do efeito hepatotóxico. Certo? Pacientes que fazem tratamentos de obesidade, usam às vezes o hiperlipêmico ou até para colesterol alto. Certo? A colestiramina e o colestipol. Você tem aumento dos níveis de efeitos do paracetamol. Tudo que aumenta o nível do efeito do paracetamol vai aumentar a possibilidade do paracetamol ser tóxico hepático, porque um dos efeitos dele é esse. Né? Etanol, né, um paciente que é alcoólatra, que vem tratar com a gente, se dá paracetamol é um risco imenso de hepatotoxicidade para esses pacientes. Já existem, por sinal, inúmeros casos relatados de hepatotoxicidades grávidas em pacientes que são usuários do etanol e que a gente prescreve paracetamol. Fenotiazínicos, muito usados em distúrbios mentais psicóticos. Aparece um fenômeno idiopático, que ninguém sabe a causa ainda, com o paracetamol, que esses pacientes passam a apresentar hipertermias graves, que têm que ser interrompidas, porque pode levar ao óbito do paciente. Outra interação do paracetamol em pacientes que estão fazendo tratamento antituberculínicos, né, com a isoniazida. Os dois juntos, o nível sério do paracetamol aumenta demais. Implica, novamente, maior risco de hepatotoxicidade. Rifampicina, rifabutina, muito usado em pacientes de tratamento antituberculose e antilepra. Também aumenta a hepatotoxicidade, porque eles já são hepatotóxicos.
com mais o paracetamol. Pacientes que estão em tratamento HIV, anti-HIV, com o AZT, azidovudine, né, o AZT. Se atrapalha o tratamento da AIDS do paciente por causa do paracetamol, certo? Ele reduz os efeitos do AZT. É um outro efeito que tem sido mais pesquisado recentemente e que eles ainda não conseguiram precisar qual a dose exata de paracetamol que chega a fazer isso. Antes achava que só aconteceria isso com uso contínuo. Já existem trabalhos aventando a possibilidade disso ocorrer com uso em 2, 3 dias, como a gente usa na área odontológica. Então, bastante atenção. Agora, passando para os anti-inflamatórios não esteroides, né? A gente vai ver que muitas das interações dos anti-inflamatórios são parecidíssimas com aquelas dos analgésicos de ação periférica, porque o efeito sistêmico deles, o metabolismo, o mecanismo de ação é parecido. Então vamos começar pelo mais usado, né, o mais disponível, que é o diclofenaco. Diclofenaco com diurético, redução dos efeitos antihipertensivos dos diuréticos. Já vem de novo os mesmos efeitos vistos nos analgésicos de ação periférica, né? Com insulina, um efeito bem importante do diclofenaco, marquem porque é importante. Aumenta os efeitos da insulina, mesmo em pequenas doses. Se aumenta o efeito da insulina, olha a catástrofe que pode dar para um paciente diabético. Porque o diabético insulina dependente, a gente sabe de todas aquelas questões. Ele toma uma dose já ajustada, né, previamente da insulina. Ele tem que fazer uma alimentação na hora correta. Ele já vai estar sob o efeito de um trauma odontológico, que já aumenta os riscos da regulação da insulina, que é um metabolismo bastante complicado, né? E você imagina dar o diclofenaco, que é corriqueiro na nossa área, e que aumenta os efeitos dessa insulina. Ou seja, o paciente pode ter uma crise de hipoglicemia e apagar do nada, tanto no consultório, quanto logo depois de sair do consultório. Então tem que ter muito cuidado com o diclofenaco mais insulina. Olha aí outra interação importante, gente, na nossa área. Diclofenaco com dipirona. Ora, isso aqui é muito importante, né? Porque o diclofenaco é muito usado na nossa área. A dipirona idem. É um analgésico de ação periférica de maior eficiência, então muito usado na nossa área. O que acontece? É muito comum o dentista precisar depois de uma exodontia mais traumatizante, por exemplo, além de dar a dipirona, sabe que só ela não vai fazer efeito, dá o diclofenaco. Só que dipirona mais diclofenaco aumenta e muito o risco de úlceras e hemorragias gastrointestinais. E não só em pacientes com problema gastrointestinal. Aí que está a questão. Mesmo em pacientes normais. Tem um trabalho do Grepp, que é um pesquisador dos países escandinavos, mais recente, de 2009, e ele já mostra que lá, na região dele, se não me engano é uma região do interior da Suécia, tinha uma época, porque lá eles acabam chegando a essas conclusões primeiro que a gente, teve uma época lá na década de 70, que me parece, que estava tendo altíssimo índice de hemorragias gastrointestinais, mesmo em pacientes normais. Quando foram ver, suprimiram a associação de diclofenaco e dipirona, reduziu isso em mais de 70%. Então é uma interação importante e comum de acontecer em nossa área. E olhem bem, diclofenaco com ácido acetilsalicílico aumenta efeitos adversos gastrointestinais dos dois e risco de hemorragias. Outro analgésico de ação periférica, de novo com o diclofenaco. E o terceiro analgésico de ação periférica, o paracetamol, aumenta o risco de efeitos renais adversos. Embora o paracetamol, e isso está bem determinado, seja só com doses altas ou com uso prolongado. Então, se você ainda pode associar o diclofenaco com algum analgésico de ação periférica, desde que por um período curto, né, na nossa área a gente normalmente não precisa dessa associação por mais que uns 3 dias, tem que ser o paracetamol, os outros dois nem pensar.
mesmo assim, tendo consciência que o período vai ser curto para a gente não ter esses efeitos renais graves. Tá? Então, o diclofenaco, que se aconselha hoje, é que ele seja substituído cada vez mais como anti-inflamatório na nossa área por causa dessas interações. E aí vem outras interações na área dele, né? Medicamentos que causam discrasias sanguíneas, depressores de medula ou radioterapia, que muitos pacientes podem estar sofrendo. Aumenta o risco de efeitos hematológicos graves, né? Porque esses tratamentos já têm risco de efeito hematológico grave. E o diclofenaco sozinho também já tem. Com o corticoide, a mesma ação do ácido acetilsalicílico, exagerado aumento do risco de ulcerações gastrointestinais. Também outra ação parecida com os de ação periférica, lítio antidepressivo, aumento de risco de toxicidade do lítio. O antirreumático, de novo, aparecendo, ele vai aparecer em todas, ele é o ácido maior, o metotrexato. A sorte é que hoje o uso dele está cada vez mais diminuindo, né? E isso é positivo. Aumenta a toxicidade do metotrexato. Álcool, glicocorticoides ou potássio, aumenta o risco de efeitos adversos gastrointestinais. Isso é para todo o anti-inflamatório. Com álcool sozinho, aumenta o risco de sangramento gastrointestinais. É o medicamento que mais provoca sangramento gastrointestinal em paciente que faz uso de álcool, uso constante de álcool. Ou mesmo quem não faz uso constante, que precisa tomar, às vezes, no final de semana, que vai abusar um pouquinho mais do álcool. E nota de novo, não precisa dele ter problema gastrointestinal diagnosticado. Então, glicocorticoides aí de novo. Esse aí está repetido, eu já falei no outro. Com os anticoagulantes, vai aparecer em todos os anti-inflamatórios. E aí o lítio de novo. Olha para você ver, ibuprofeno com ácido acetilsalicílico, vai reduzir os efeitos farmacológicos do diclofenaco, do ibuprofeno, né? Então a gente muda de anti-inflamatório, mas os efeitos continuam os mesmos, né? Só que o ibuprofeno, é preciso da gente salientar o seguinte, todos esses efeitos dele são menos intensos do que com o diclofenaco, mas o paciente não está isento de ter. Outro anti-inflamatório não esteroide, a nimesulida, que já tem os outros dois que a gente falou antes, eles são preferencialmente inibidores da COX-1. Esse aí já é misto COX-1 e COX-2, né? Mas também com o álcool aumenta o potencial de lesão de mucosas gástricas. Aumenta o potencial de lesão de mucosas gástricas. E o que nos induz de novo, anti-inflamatório não combina com álcool, né? Qualquer medicamento que seja irritante gástrico aumenta o índice de lesão da mucosa gástrica. Com anticoagulantes orais, aumenta o risco de hemorragia gastrointestinais. A nimesulida apresenta interações menos importantes do que os outros citados antes, mas apresenta e a gente tem que ter cuidado também. Por exemplo, com os diuréticos, tem efeitos antagônicos, em particular bloqueio do aumento da atividade da renina plasmática induzida pela furosemida. Então a furosemida é um diurético. O efeito dela como antidiurético útil e que é muito usado em associação com outros antihipertensivos de grupos mais evoluídos, é de bloquear o aumento da atividade da renina. Vai a nimesulida e inibe esse efeito. Está aí a crise hipertensiva podendo acontecer no paciente, né? Nimesulida não pode nunca ser integrada com salicilato, né? Porque vai exacerbar a resposta terapêutica da nimesulida, levando a possibilidade de aparecimento de todos os outros efeitos colaterais. O grupo de anti-inflamatórios mais modernos agora, né, os chamados COX-2, mais especificamente COX-CIBs, né? Bem, a gente precisa salientar, antes de falar especificamente nos COX-CIBs, que eles são, de todos os atuais anti-inflamatórios, os mais indicados em relação tanto a efeitos colaterais quanto a interações medicamentosas. Vale lembrar que eles foram execrados aí recentemente, foi feito várias proibições de uso dele, mas todas elas, eu devo lembrar, que ocorreram devido ao uso prolongado dos COX-CIBs. O uso odontológico, que é um uso curto, de 3 a 5 dias, não leva a nenhum dos efeitos colaterais
graves dos coxíbeis. Então, quais interações medicamentosas que a gente pode ter com elas? São essas que a gente vai citar aqui. Com o anticoagulante varfarina, doses diárias de 25 miligramas em tratamento crônico, ou seja, tratamento por longo tempo, aumenta em 8% a teor de protrombina, mas não leva a consequência clínica importante nenhuma. Então, na nossa área, não tem necessidade de a gente preocupar com isso. Coxib mais metotrexato, o famoso antiartrite reumatoide, dose de 75 miligramas ao dia, aumenta a toxicidade deste último medicamento, ou seja, do metotrexato em relação aos rins. Então, realmente, metotrexato que junto com o coxib também não pode. Talvez seja a única contraindicação em termos de interação. Os coxibes interando com os inibidores do ECA. Lembra que todos os outros quadros que a gente falou, principalmente de pirona, ácido acetil salicílico e o diclofenaco, você não pode usar com o inibidor do ECA, porque vai atrapalhar o tratamento antihipertensivo dos nossos pacientes. Bem, pesquisas mostraram que 25 miligramas ao dia de ECA, junto com o coxib durante 4 semanas, vai aumentar mais ou menos 2,8 na PA, sem levar consequência clínica nenhuma. Principalmente em uso de 3, 4, 5 dias, como é o nosso caso. Então é tranquilo, é o anti-inflamatório eleito para ser usado com o paciente que está fazendo tratamento de hipertensão. Bom, agora vamos passar para os antibióticos, outro grupo de medicamentos bastante usado em urologia, né? Nas interações medicamentosas antibióticos, antes de entrar diretamente neles, vale lembrar o seguinte: existem antibióticos que são incompatíveis farmaceuticamente entre si. Às vezes a gente vê gente associando esses antibióticos. Vancomicina, eritromicina, polimixina B, tetraciclinas e lincomicinas. Quando você diz lincomicina, está incluído a lincomicina e a clindamicina. A lincomicina e a clindamicina, que é derivado direto da lincomicina. Então não adianta dar um junto com o outro. Às vezes você descobre, por um antibiograma, uma cultura, que o micro-organismo é sensível às duas. Só que uma é incompatível farmacologicamente com a outra, ou seja, uma atrapalha a ação da outra. Então, mesmo que ele seja sensível in vitro, não adianta você dar in vitro. Absorção. Pacientes que estão em uso de medicamento com qualquer um desses cátions, ferro, cromínio, cobre, nitrogênio, apareceu outra concentração de ferro, ferro 2, cobalto, zinco, magnésio, cálcio e manganês, qualquer um deles vai atrapalhar a absorção da maioria absoluta dos antibióticos. Tem que saber disso. E as chamadas interações ao nível de local de ação. É uma interação muito importante, pouco observada, tanto na área odontológica quanto médica também. Antibióticos que agem a nível ribossomo, aí tem alguns exemplos, eritromicina, azitromicina e clindamicina, são ineficazes se associados aos que agem a nível de parede celular. Exemplos principais, penicilina e cefalosporina. Simplesmente porque, se você dá uma penicilina ou uma cefalosporina, elas agem rompendo a parede celular. Se rompeu a parede celular, é bactericida e matou o micro-organismo. Qual a necessidade de você entrar com outro que é bacteriostático, no caso dos 3 citados a nível ribossomo, e que precisariam do ribossomo em atividade para ter mecanismo de ação? Então o paciente vai ter todos os riscos de toxicidade do antibiótico e eficácia zero. Tá? E aí as principais interações medicamentosas em relação aos antibióticos. A rifampicina comprovadamente reduz a eficácia dos anticoncepcionais, certo? Então, se você der, você vai tirar a eficácia anticoncepcional. A amoxicilina, cefalosporina, tetraciclinas e metronidazol também podem diminuir a concentração de estradiol, ou seja, também podem interferir nos anticoncepcionais. Não ao nível da rifampicina, mas só que vem de novo aquela questão da gente não saber adivinhar em qual paciente que isso vai acontecer. E você interrompe o tratamento dela com anticoncepcional, podendo levar a consequências negativas. Principalmente sabendo que a amoxicilina é um deles e que é muito usado em odontologia.
né? Metronidazol também, na área de periodontia, certo? Bom, outra interação, bacteriostáticos, principalmente tetraciclinas, eritromicinas, sulfonamidas e clorofenicol, tem efeito antagônicos entre eles. Então, se você usar, já vi gente prescrevendo essa associação, principalmente na área de periodontia, da tetraciclina e a eritromicina junto. O efeito de um atrapalha o efeito de outro. Você está dando nada e botando o paciente com risco de efeito colateral. A amoxicilina também aumenta a toxicidade do metotrexato. Esse metotrexato é danado, né? Atrapalha em todas as áreas. A probenicida, aparecendo aí de novo, que é um antigotoso, né? A amoxicilina tem ação aumentada pela probenicida. A amoxicilina junto com o alopurinol, muito usado para tratar uma artrite gotosa, né? Maior probabilidade de alergia à pele. A amoxicilina, usada sozinha, tem um índice baixo de alergia de pele. Junto com o alopurinol, aumenta em mais de 35% esse risco. Bom, amoxicilina e diclofenaco, associação muito usada na área odontológica, né? O diclofenaco sódico causa uma redução significativa na absorção intestinal, além de um aumento na excreção renal da amoxicilina, e afeta significativamente a sua farmacocinética, reduzindo a biodisponibilidade do antibiótico. Então, ou seja, você está usando diclofenaco junto com a amoxicilina, você não está dando antibiótico nenhum. É só isso. Certo? E muita gente faz essa associação. E fala, mas o paciente melhorou. É porque a infecção já ia ser curada de qualquer forma. Você deu antibiótico à toa. E aí as outras interações de antibiótico. Tetracilinas, ampicilina ou amoxicilina, em pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais, promove aumento do tempo de protomia e de sangramento nesses pacientes. Certo? Medicamentos da nossa área, inclusive a amoxicilina. Claritromicina e levofloxacina interagem com varfarina, promovendo aumento de efeito anticoagulante. Né? Eritromicina, claritromicina e tetraciclina, junto com digoxina, que é um medicamento usado em vários pacientes que têm insuficiência cardíaca e arritmia, ou até hipertensão, promove uma diminuição da microbiota intestinal, resultando em aumento dos níveis sanguíneos de digoxina, predispondo o paciente aos seus efeitos tóxicos, que não são poucos, os efeitos tóxicos da digoxina. Por exemplo, distúrbios da visão e arritmias cardíacas. Então o paciente está usando um medicamento para tratar de arritmia, você dá um antibiótico e pode até matar o paciente por causa disso, né? Clindamicina, outro antibiótico que vem cada vez mais sendo usado na área odontológica, junto com gentamicina, pode promover comprometimento da função renal do paciente. Por sorte, a gentamicina é um antibiótico usado mais a nível hospitalar. Metronidazol, cada vez mais usado em odontologia, principalmente em periodontia, aumenta a concentração do lítio e pode causar letargia, fraqueza muscular, tremores finos, disfunção renal e colapso circulatório. Pacientes com tratamento com antidepressivo. Eritromicina e azitromicina, junto com o midazolam, que é um sedativo que vem sendo muito usado também em odontologia, pode causar arritmia ventricular severa. Então, eritromicina e azitromicina, que na verdade a azitromicina é um antibiótico que tem sido usado como alternativa à eritromicina, porque tem menos efeitos colaterais. E para terminar, as interações importantes de medicamentos com anestésios locais. Apesar de muita gente preocupar muito com a interação de anestésia local com outros medicamentos, atualmente está provado cientificamente que é a interação que tem menos problema na nossa área. As que tem estão citadas aí, e mesmo assim a maioria depende de doses altas. Então tá aí, a pilocaína já produz meta-hemoglobinemia em qualquer tipo de paciente. Em doses altas, em pacientes que usam drogas, outras drogas que já induzem meta-hemoglobinemia, como sulfonamida, paracetamol em uso crônico, e todas essas drogas aí que são de menos uso, mas pode acontecer, né, mesmo fenobarbital, acetanilida, corandelina, todas elas, junto com a pilocaína, têm a tendência de provocar meta-hemoglobinemia grave em pacientes. Mas está bem marcado aí em negrito. Pilocaína em doses altas. Como a gente sabe que não deve passar das dosagens máximas sugeridas em nenhum paciente, o risco, se a gente proceder da forma correta, é baixo na nossa área. Né?
Bom, lidocaína e prilocaína, em alguns estudos, juntamente com drogas antiarrítmicos em classe 3, principalmente a miodarona, que pode ser usada em nossa área, né? Pode ser que apresente, porque o problema é o seguinte, a lidocaína e a prilocaína são antiarrítmicos. A miodarona também é antiarrítmico. Antiarrítmico ou antiarrítmico pode gerar uma parada cardíaca. Mas não tem nenhum estudo sério comprovando isso. Isso é uma suposição. Então a gente tem que ter cautela. Só isso. Soluções anestésicas contendo adrenalina e noradrenalina em doses excessivas, está aí em negrito de novo, em pacientes que estejam recebendo inibidores da monamina oxidase ou antidepressivos tricíclicos, podem produzir hipertensão grave ou prolongada. Mas aí vem essa questão. Primeiro que tem que ser em dose excessiva. E a gente não vai usar, obviamente. E é porque monamina oxidase e, junto com a catecol ou metiltransferase, são as duas enzimas que metabolizam intracelular e extracelularmente a adrenalina e a noradrenalina. Né? Mas isso só vai acontecer, gente, com doses altíssimas que a gente não vai atingir com bom senso. Tá? Bom, fenotiazinas, a clorpromazina, que é um antipsicótico, e as butirofenonas, né, que também é usado em tratamento de paciente psiquiátrico, o haloperidol, muito usado como antialucinógeno, pode reduzir ou reverter o efeito pressor da epinefrina. Então o que vai acontecer é o seguinte, se você usa num paciente que está tomando clorpromazina ou haloperidol, você não vai ter o efeito de vasoconstrição, você vai ter a reabsorção rápida do anestésico e ele não vai ter ação, é só isso. Tá? E administração simultânea de adrenalina, drogas vasopressoras para o tratamento de hipotensão, que é às vezes usado em pacientes da área de obstetrícia, pode causar hipertensão grave e persistente. Então, todo paciente grávida, a gente tem que saber se não está tomando droga nenhuma para tratamento de hipotensão. Certo? Senão, a gente vai ter essa interação importante com a adrenalina. Em relação aos anestésicos locais, a interação importante que a gente tem são só essas, não tem mais nada de grave. Bem, gente, essas são as observações a respeito das interações medicamentosas que interessam diretamente a odontologia. Nosso tempo já está aí esgotado e agora fica aberto para as perguntas, para a gente ver se consegue responder a tudo. Muito obrigado pela atenção e boa tarde.